Muchas gracias, señora presidenta. Auri López Jr. Buenos días, señor perito. Le agradecería manifestar ante la Corte su nombre. Buenos días. Mi nombre es Auri Celso Lima Lopes Jr., Muchas gracias. Nacionalidad y lugar de residencia. brasileño, Porto Alegre. Muchas gracias. El experto deberá limitarse a contestar clara y precisamente las preguntas que se le formulen, ajustándose a los hechos o circunstancias que le consten en relación con su experiencia. Se le informa que fue citado por la Corte para declarar sobre el ordenamiento penal brasileño, entre estos, las normas y jurisprudencia sobre el concurso de personas, las garantías penales y las reglas de citación. Se le informa que, de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte, los Estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, a los testigos y a los peritos, a sus representantes o asesores legales, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o su defensa legal ante la Corte. A continuación, la señora presidenta le tomará el juramento a rigor. Todos de pie, por favor. Buen día, señor Auri López Jr. ¿Jura o declara solemnemente que ejercerá sus funciones de perito con todo honor y con toda conciencia? Sí, lo juro. Puede sentarse. Gracias. Señor perito, puede exponer libremente durante 10 minutos, si así lo desea, antes de ser interrogado. Sí. Puede proceder. Vale. Muchas gracias. Buenos dias. Bom, foi solicitado que falasse em português. Eu gostaria de saudar a excelentíssima juíza Nancy Hernandes Lopes, presidenta da Corte, saudar todos os excelentíssimos senhores juízes, manifestar minha homenagem ao ilustre magistrado brasileiro Rodrigo Mudrovich, que muito nos orgulha ao integrar uma corte tão importante, uma corte internacional. Gostaria de saudar também todos os presentes, senhoras e senhores, os representantes do Estado brasileiro, da família da vítima. E eu inicio lamentando a morte do senhor Manuel da Silva e manifestando meu respeito à família. O meu papel aqui é fazer uma análise imparcial e técnica do processo penal brasileiro, nos parâmetros que me foi solicitado, e mais pontualmente no caso da Silva. Excelência, o processo penal brasileiro ele é dividido em duas grandes fases. Uma fase de investigação preliminar e uma fase processual. Nós não temos no Brasil a figura da fase intermédia, que é recorrente em outros países, inclusive aqui. Essa investigação preliminar, no Brasil, ela está a cargo da polícia, ao contrário de outros países, que está a cargo da Fiscalia. No Brasil, nós temos uma investigação policial. O inquérito policial é a investigação preliminar brasileira. Depois de concluída essa investigação, a carpeta de investigação é encaminhada à Fiscalia, ao Ministério Público, para que então ofereça ou não a acusação formal, que nós chamamos tecnicamente de denúncia. E aí começa o processo propriamente dito, e especificamente neste caso, um processo de competência do Tribunal do Júri, del jurado. Por quê? Porque os delitos dolosos contra a vida no Brasil são de competência constitucional do Tribunal do Júri. Então, dentro do rito do Tribunal do Júri, na fase processual, nós temos mais uma divisão. Um primeiro momento tramita perante um juiz singular, aonde é feito o juízo oral, tomar depoimento de testemunhas, etc. Essa fase encerra com uma decisão que se chama de pronúncia, onde esse juiz acolhe a acusação e encaminha o caso para o júri, ou não acolhe essa acusação e não encaminha o caso ao júri. Essa decisão que acolhe o caso e manda para o júri se chama pronúncia. Isso vai ser importante depois para compreender alguns detalhes deste caso. Formalmente, isso tudo foi feito aqui. Tivemos um inquérito policial, tivemos uma acusação, tivemos um processo,
tivemos o encaminhamento para o tribunal do júri, os 2 acusados foram julgados no tribunal do júri, um deles foi julgado 2 vezes no tribunal do júri, foi absolvido nas 2 vezes, o outro foi julgado uma vez, o José Caetano, e absolvido também. Em toda a tramitação da fase processual, houve a efetiva participação dos familiares da vítima através da figura do assistente da acusação. Na representação que foi trazida à corte, em linhas gerais foram apontadas as violações aos artigos 8.1 e 25.1. Na dimensão processual é o que me interessa. E em linhas gerais, de que não teria havido uma investigação preliminar adequada e que essas deficiências teriam gerado absolvição. E a segunda perspectiva foi da violação do direito de ser julgado num prazo razoável, já que o processo globalmente tardou 16 anos. Vou tratar rapidamente desses 2 pontos. Primeiro ponto, é preciso considerar que houve a investigação, que houve acusação e que houve julgamento. A pergunta a ser feita é, no sistema interno, como em outros países, qual é o papel e a função da investigação preliminar? Para que serve a investigação preliminar? A investigação preliminar serve para apurar indícios de autoria e materialidade, fumus comice delicti, para que se possa acusar ou não acusar. A investigação gera meros atos de investigação. E aqui no parecer eu fiz uma distinção, escrito, entre atos de investigação e atos de prova. O que se faz na investigação serve apenas para acusar ou não, são meros atos de investigação. Para você condenar ou absolver, você tem que analisar os atos de prova. Prova é o que se faz no juízo oral, ou seja, na fase processual, em contraditório. Se nós partirmos dessa perspectiva, formalmente, houve investigação, houve posterior acusação e processo, então o inquérito, até esse ponto, cumpriu seu papel formal. Agora, o fato de ter ocorrido posteriormente uma absolvição, isso não significa, primeiro ponto, que exista uma impunidade em relação a esses 2 acusados. O fato de ter sido absolvido significa que foram absolvidos porque não havia prova suficiente. O Estado não produziu prova suficiente no juízo oral, no juízo oral, de autoria e materialidade para justificar a condenação. Então, não é propriamente uma falha da investigação. Então, aqui é importante considerar essa distinção entre prova e atos de investigação. A absolvição não é sinônimo de impunidade, principalmente quando existe um processo completo. Por quê? Porque é sinal de eficácia da presunção constitucional de inocência. Significa, no final, não houve a produção de uma prova com suficiência epistêmica, com qualidade epistêmica, com robustez para justificar uma condenação e foram absolvidos. Isso é presunção constitucional de inocência. E aqui os 2 foram julgados e um deles, inclusive, 2 vezes pelo júri. Um aspecto importante ainda, Excelência, é que não se pode incorrer no erro do viés retrospectivo. O que é o viés retrospectivo? Eu não posso olhar para um processo, uma investigação de 1997 com o olhar do 2024. Nós temos que considerar que em 1997, numa cidade pequena, um pueblo, no interior do Brasil, onde sequer havia computador, o inquérito foi datilografado, não havia internet. É claro que a investigação é muito mais precária do que aquilo que nós teríamos hoje em 2024. Então é preciso fazer esse olhar diferenciado. Naquele momento, naquele espaço-tempo, hoje teria sido completamente diferente. A segunda alegação é a violação do prazo razoável. Bom, primeiro ponto, como é tratado o prazo razoável no nosso sistema interno? Infelizmente, no Brasil, nós não temos, na lei, um prazo máximo de duração global do processo, também não temos, na lei, um prazo máximo de duração de uma prisão cautelar. Nós temos vários prazos no Código de Processo Penal, mas são prazos despidos de sanção, ou seja, prazo sem sanção é igual a ineficácia. E aqui eu me recorro ao conhecimento do professor Daniel Pastor, ilustre jurista argentino, que vai trabalhar isso como sendo uma teoria de não prazo. Então, em suma, no Brasil nós temos prazos sem sanção, logo é um não prazo. E não há um prazo máximo de duração fixado na lei. Esse processo começa a tramitar, o fato, 19 de maio de 1997. A investigação começa no dia seguinte, 20 de maio, é aberto o inquérito policial. Esse inquérito tramita até setembro de 1997. A acusação formal é apresentada em novembro de 1997. Existe excesso de prazo aqui? Não existe. A tramitação aqui foi normal e regular. Fato em maio, acusação em novembro do mesmo ano. Depois, nós temos uma denúncia em 97 e o primeiro júri em março de 2006. 8 anos e 8 meses de tramitação. É excessivo? Bom, para os padrões internos e da época, não é um prazo absurdamente excessivo.
Óbvio que não é o prazo ideal. Poderia ter tido uma tramitação muito mais célere, poderia. Mas, para os padrões da época e locais, não é um prazo excessivo. O primeiro júri acontece em 2006 e depois nós temos um segundo júri em 2009. 3 anos. Também não é excessivo no padrão interno. Precisamos considerar a complexidade do rito do júri, uma problemática da época, que era o artigo 414, que exigia que houvesse uma intimação pessoal dessa decisão de pronúncia que manda alguém para o júri. Naquela época era necessária uma intimação pessoal. Um dos acusados, o José Caetano, não foi encontrado e o processo ficou suspenso de 2004 a 2006. Isso gerou uma demora, mas era a determinação legal da época. Tinha que suspender e foi feito. Mas, em 2008, o Brasil faz uma reforma legislativa, muda a redação deste artigo e hoje não é mais necessária essa suspensão e se uma pessoa não for encontrada para ser intimada da decisão de pronúncia, vai ser citada, intimada por edital e o processo vai continuar. Mas naquela época o processo parou. Era o padrão legal da época. Agora, ele é encontrado posteriormente e ambos vão a júri novamente em 2009. Então, nós temos que considerar que, sim, existia um problema na tramitação que foi resolvido pelo marco interno em 2008 com a mudança legislativa. Hoje, a tramitação teria sido completamente diferente à luz das novas sistemáticas legais do Brasil. Além do problema dessa tramitação, eu verifiquei aqui um outro problema na tramitação de demora, que foi o cumprimento das cartas precatórias. Efetivamente existiram aquilo que Mário Chiavari chama de tempos mortos. Existiram tempos em que o processo ficou parado, aguardando o cumprimento de uma carta precatória. Isso realmente existiu. Hoje, esse cumprimento não teria ocorrido pela nova sistemática de inserção de tecnologia, videoconferência. Mas, naquela época, carta precatória demorava, sim, para ser cumprida. Então, aqui temos uma demora neste ponto. Mas, para os padrões internos da época, não foi nada excessivamente demorado. Óbvio, volto a dizer, não foi o ideal, mas para os padrões internos da época, era aceito. Por último, já encerrando meu tempo, sobre as regras de concurso de agentes, o Brasil tem concurso de pessoas, no artigo 29, a chamada teoria mista, ou seja, quem de qualquer modo concorre para um crime, incide das penas a este cominadas na medida da sua culpabilidade. A diferença entre autor e partícipe é uma distinção teórica dogmática. Ambos aqui foram acusados de serem coautores de um crime e foram julgados e absolvidos pelo tribunal do júri. Então, rapidamente, em linhas gerais, esses são os esclarecimentos iniciais que me competia fazer no pouco tempo que eu tenho e fico à disposição para qualquer pergunta. Muchas gracias, señor perito. Seguidamente le voy a dar la palabra a la representación del Estado para que haga el interrogatorio, pero le voy a solicitar al señor perito que hable más despacio para la traducción, si fuera posible. Perfeito. Muy amable. Adelante. Bom dia, honorável juíza presidenta. Me chamo Thaís Marrão, sou advogada da União e vou proceder às perguntas para o perito. Doutor Auri, bom dia. Como o senhor mesmo colocou, né, o tempo do processo ele poderia ter sido mais célere, né? Bom, e nesse sentido, gostaria que o senhor tecesse, se pudesse, alguns comentários, esclarecesse um pouco mais. Quais foram, né, além da reforma de 2008, que o senhor citou, outras melhorias no sistema de investigação brasileiro, desde a época dos fatos, que possam ter, né, contribuído para um resultado mais eficaz hoje, por exemplo? Bom dia, doutora Thaís. Vou falar mais devagar, porque agora não tenho o tempo. Primeiro aspecto. O direito de ser julgado num prazo razoável está consagrado na Constituição brasileira, no artigo 5º, inciso 78. Insisto, nós não temos na lei ordinária prazo máximo de duração e deveríamos ter, mas não temos. Bom, então nós temos que usar os 3 critérios que a Corte costuma trabalhar. Complexidade do caso, atuação do Estado e atuação do interessado. A pergunta que Vossa Excelência me faz é, hoje o Brasil adotou, ou pós-fato, adotou medidas que aceleram a tramitação? Sim. Nós temos uma reforma legislativa em 2008 que efetivamente modifica o rito do Tribunal do Júri. Por exemplo, a questão dessa intimação pessoal não existe mais. Então, o Brasil tomou medidas posteriores ao fato de reformas pontuais para melhorar a tramitação
de processo. Nesse caso do júri, sim, não é necessária intimação pessoal, pode ser por edital, mas, além disso, nós tivemos melhorias nas práticas judiciárias brasileiras. Por exemplo, processo eletrônico, comunicação eletrônica dos atos, audiência por videoconferência. A audiência por videoconferência foi um grande avanço que reduz significativamente o tempo de cumprimento de uma carta precatória. Então, aquela demora lá, hoje, não teria ocorrido. Nós temos a prática sistemática das audiências por videoconferência. Inclusive, faz 2 semanas, o ministro Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, esteve aqui e fez uma palestra exatamente sobre inserção de tecnologia, inteligência artificial, mostrando que o Brasil, sim, está aperfeiçoando a tramitação dos seus processos através da inserção desses mecanismos tecnológicos. E, por último, gostaria de dizer também que o Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão brasileiro que fiscaliza, em linhas gerais, o sistema de administração e atuação de juízes, possui sistemas de controle de duração de processo, de tramitação de processos, exatamente para evitar que situações como essa ocorram, ou, desde o caso Damião Ximenes Lopes, quando o Brasil foi condenado pela primeira vez, sim, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, se preocupou em fazer o acompanhamento da tramitação de processos, principalmente do júri, para evitar essas demoras excessivas. Respondendo objetivamente, nós tivemos melhorias legislativas e melhorias nas práticas judiciárias com a inserção de tecnologia, de processo eletrônico, de videoconferência, que reduzem o prazo de tramitação. Para além das melhorias, né, no processo para redução do prazo de investigação, o senhor se recordaria de alguma outra melhoria em relação à investigação no sistema brasileiro? É uma pergunta importante. Em 1997, numa cidade pequena no interior do Brasil, a investigação foi precária, mas para o padrão da época e local, normal. Hoje, nós temos não só mudanças legislativas relevantes, como foi a inserção de cadeia de custódia pela Lei 13.721, artigo 158-A-F, enfim, nós tivemos mudanças legislativas que incluíram avanços na definição de cadeia de custódia, preservação do local do crime, preservação dos vestígios, a rastreabilidade de coleta de um vestígio, a análise e a inserção no processo para garantir a credibilidade disso. Óbvio que os estados investiram, cada um a seu critério, mas sim, em institutos gerais de perícias, houve um avanço significativo em investimentos na prova técnica, na prova digital, no aperfeiçoamento dos institutos gerais de perícia, nas próprias delegacias especializadas de homicídios. Hoje no Brasil, as polícias estaduais todas têm delegacias especializadas para investigar crimes de homicídio, com protocolos para investigação, isolar o local do fato, coleta de vestígios, perícias. Então, em suma, ainda que sempre exista espaço para melhorar, isso é importante, o processo penal brasileiro tem muito que evoluir. O nosso código é um código de 1941, que sofreu várias reformas pontuais. O que nós precisávamos era ter um código inteiramente novo, à luz da Convenção Americana de Direitos Humanos, mas, enquanto não o temos, foram feitas reformas pontuais que representam, sim, uma melhoria em termos de qualidade de investigação, como foi perguntado. O Estado não possui mais perguntas. Muchas gracias a la representación del Estado. Seguidamente doy la palabra a la representación de las presuntas víctimas para que procedan con el interrogatorio. Senhora Presidenta, a representação das vítimas não possui perguntas ao senhor perito Aurí Lopes. Muchas gracias a la representación de las preguntas víctimas. Pregunto a mis colegas juezas y jueces si desean hacer preguntas. Jueza Patricia Pérez Goldberg, ¿desea hacer preguntas? Sí, Presidenta. Adelante. Muchas gracias. Buen día, señor perito. Gracias. Muchas gracias. Mi pregunta tiene que ver, son muy concretas y tienen que ver con lo que usted ha expresado, particularmente en torno al tema del plazo razonable. Me gustaría si nos pudiera precisar de qué manera, en su criterio y conforme a los elementos, a los requisitos que para evaluar la razonabilidad del plazo desarrollado esta propia Corte, no existiría una infracción del principio del plazo razonable en este caso.
como usted bien sabe, hay elementos que la Corte ha desarrollado en su jurisprudencia que tienen que ver con la complejidad del asunto y con la actividad del interesado. Me gustaría que se pudiera referir en particular a esos dos elementos dentro del análisis del plazo razonable para poder concluir, de acuerdo a como yo entiendo, que en este caso no habría habido infracción de la razonabilidad del plazo. Muy bien, pues vamos lá. Primeiro ponto. É preciso fazer uma distinção entre o sistema interno e o sistema interamericano. No sistema interamericano, se consagrou a chamada teoria dos 3 critérios, ou seja, análise da complexidade do caso, atuação do interessado, atuação dos órgãos do Estado e uma análise de ponderabilidade, proporcionalidade entre eles. Claro que essa é uma análise que cumpre a Vossa Excelências fazer, mas a minha posição é a seguinte: era um caso relativamente simples, não era um caso complexo, era uma vítima, tínhamos 3 pessoas envolvidas, uma delas não foi identificada. Poderia ter sido mais rápida a investigação e o processo? Poderia. O Estado, a atuação dos órgãos do Estado foi adequada neste caso? Eu preciso considerar espaço-tempo. 1997, interior do Brasil. No critério interno, não foi uma demora excessiva se considerarmos esses interregnos, esses lapsos que eu falei, entre fato, início do processo e primeiro julgamento. Agora, hoje, com o que se tem de novas leis e novas tecnologias, o caso teria tramitado de forma muito mais rápida. A atuação do Estado aqui, houve uma demora no cumprimento de cartas precatórias? Houve. Se demorou, inclusive, escritos da Centro por la Justicia Global, Justiça Global, se eu não me engano, aponta ali um certo tumulto processual de inversão de ordem de testemunhas, e isso gerou um atraso? Sim, isso gerou um atraso. Hoje, essas questões provavelmente não teriam acontecido. O interessado não deu causa à demora. A família da vítima atuou no processo com uma assistente de acusação, usou os recursos adequados, mas não agiu de forma a gerar demora. Então, não é imputável a eles nenhuma demora. Em última análise, o que nós poderíamos concluir é: à luz do sistema interno, naquela época, a tramitação foi demorada, mas não foi fora do parâmetro normal interno. À luz do sistema interamericano e do que Vossas Excelências têm decidido aqui, é possível se falar em violação do prazo razoável, mas é um juízo de valoração, de ponderação, de razoabilidade, subjetivo. Volto a dizer, o ideal era que o Brasil tivesse prazo máximo de duração da investigação e do processo e da prisão cautelar na lei, prazos com sanção. Isso nós não temos ainda. Muchas gracias, pero a ver si lo entiendo bien. Usted lo que señala es que a la luz de las distintas consideraciones, en la época existieron retrasos injustificados, como ocurre con el tema de las cartas rogatorias, pero que a la luz de las reformas, una situación así en la actualidad no se habría producido. ¿Eso es lo que es correcto entender eso? Exatamente. Hoje, à luz da sistemática atual do processo, dificilmente essas demoras, esses tempos mortos teriam ocorrido. Hoje, muito provavelmente, a tramitação teria sido completamente diferente. Naquela época, realmente demorou para se cumprir cartas precatórias, houve uma demora. Muchísimas gracias. No tengo más preguntas, Presidenta. Muchas gracias a la jueza Pérez Goldberg. Pregunto a la jueza Verónica Gómez si desea hacer preguntas. Sí, señora Presidenta. Adelante. Muchas gracias por su peritaje, doctor López. Entonces, lo que entendemos del peritaje es que, en su opinión, en este caso, hubo una investigación policial regular, bien hecha, con la acusación posterior por parte del Ministerio Público, donde luego los imputados fueron absueltos. O sea, esa es la conclusión a la cual llega usted en su peritaje. O sea, la corrección de la investigación policial, la corrección de los procedimientos. Usted sostiene que el plazo o la duración del proceso está ligado a las condiciones en 1997, si entendí bien, y usted dice que hoy en día sería distinto porque la legislación es distinta y porque se utilizan nuevas tecnologías como la videoconferencia y la inteligencia artificial,
y otros factores más que citó, como el Consejo Nacional de Justicia, etc. Entonces, lo que usted dice en su peritaje es que este es un caso correctamente investigado, correctamente juzgado, y que en el contexto del momento en el cual se hizo, con duración adecuada. ¿Eso es lo que nos dice en el peritaje? Pois, vamos. Formalmente, tivemos investigação, processo, julgamento. Formalmente, houve um processo regular. A investigação, se ela foi bem feita ou não, claro, é um juízo de valor. Se eu considero que foi suficientemente bem investigado ou não, é um juízo subjetivo de valor. Eu, na perícia aqui, na minha fala, formalmente eu disse, se desenvolveu e foi feito. Agora, um detalhe importante, com a pergunta de Vossa Excelência que eu posso esclarecer, essa investigação poderia ter sido melhor? Sim, poderia. Foi feita, minimamente, poderia ser melhor, poderia. Vou dar um exemplo que me parece importante. Eram 3 pessoas envolvidas no fato. Identificaram 2. Quem efetivamente profere o disparo, se chama Marcelo Vanderlei, há uma divergência sobre o nome, esse não foi investigado. Esse não foi identificado, melhor. Aqui, deveriam ter investigado mais, sim. Deveriam ter buscado quem é esse autor. Porque uma situação é quando você identifica o autor do crime é Marcelo Vanderlei, é tal pessoa e ele fugiu, determina a prisão, vamos procurar. Outra coisa é você não saber quem é. Aqui, sim, me parece que poderiam ter investigado e apurado, porque esse foi o autor do disparo. Em relação aos outros, se investigou, e foi o que eu quis dizer, se investigou, cumpriu o papel da investigação, eles foram acusados. O Estado tem que fazer a prova no processo e depois o julgamento. Agora, sim, aqui houve uma deficiência na investigação em relação a esse cidadão não identificado. Hoje, poderíamos olhar e dizer, mas deveriam ter feito perícias? Sim, poderiam ter feito perícias que não foram feitas, certo? Sim, poderiam. O que eu quero dizer é, existiu investigação. Se ela foi excelente ou não, bom, aí é um juízo de valor. Não foi um exemplo de investigação bem feita, não, isso não foi. Mas ela cumpriu o papel em relação àqueles 2, tanto que foram acusados. E o júri soberano absolveu. Perdona, com relação ao prazo. ¿Puedo? Sí. Bueno, termine con relación al plazo y después le pregunto. Vale. Sí. Com relação ao prazo, 2 dimensões. Dimensão interna e dimensão externa. Na dimensão interna, naquela época, é uma demora? Mas não fugiu muito do padrão país 1997. Hoje, efetivamente, teria sido diferente. Acredito que teria sido completamente diferente. O mesmo em relação à investigação. Hoje, com novos recursos de investigação, DNA, provas periciais, um protocolo de cadeia de custódia, de isolamento local do crime, hoje essa investigação teria sido diferente. Bien. Entonces, lo que usted nos está diciendo es que la determinación de si se hizo correctamente una investigación en un caso de una muerte potencialmente ilícita es un juicio de valor. Eso involucra un juicio de valor. Eso es lo que usted nos dijo. Eso es un juicio de valor, si está bien hecha o mal hecha la investigación. ¿Usted cómo entiende el rol de esta Corte del Sistema Interamericano con relación a la determinación del cumplimiento del Estado con sus obligaciones en materia de administración de justicia? ¿En qué aspecto específicamente? ¿Considera que llevar adelante una investigación de una muerte potencialmente ilícita en forma correcta está dentro de las obligaciones del Estado? Sí, por supuesto. Sí, o Estado tem o dever de investigar e apurar todos os crimes, trazer elementos de autoria e materialidade para que se justifique uma acusação e depois no processo que produza a prova que permita ou não a condenação, que aí é uma questão de julgamento. Então existe sim uma demanda necessária de atendimento de qualidade de investigação, de um estándar de qualidade, sim, mas tem um detalhe, o fato é de 1997. Naquela época, nós não tínhamos sequer ali uma submissão do Brasil ainda. Então, como eu disse no começo, não foi uma investigação excelente, primorosa e poderia ter sido melhor, com certeza.
Hoje, o Brasil... Pero una pregunta, porque usted lo pone en términos de, no solamente ahora de valoración, sino en el sentido de grado, que sería mejor tener una investigación correctamente hecha. Pero, ¿es así? ¿O la investigación correctamente hecha es la diferencia entre el esclarecimiento de una muerte potencialmente ilícita o el no esclarecimiento de una muerte potencialmente ilícita y, por lo tanto, de la impunidad? De algo que está catalogado como una ofensa grave, no solamente a la luz de la Convención Americana, sino también del derecho interno de Brasil. Não, com certeza, um crime de homicídio, uma morte, é um crime grave que tem que ser investigado e devem ser processados. Punir é necessário, punir é civilizatório. Isso, nenhuma dúvida. Um ponto aqui que eu expliquei foi, formalmente, houve um devido processo e acabou com uma sentença absolutória. O que eu refuto é trazer como sinônimo que a absolvição daquelas duas pessoas seja um sinônimo de impunidade. Não, elas foram submetidas a um devido processo e foram absolvidas porque não havia prova acima de qualquer dúvida razoável em relação a elas. Isso é presunção constitucional e convencional de inocência. Eu não reputo que houve um erro judiciário em relação àquelas duas absolvições. No estamos hablando de la responsabilidad de individuos, estamos hablando del proceso judicial. Estamos hablando de la actividad de las agencias encargadas de la investigación, de representar los intereses de la víctima, de los familiares de la víctima y de la sociedad, y de quienes tienen el rol de jugar. No estamos haciendo aquí una apreciación de quién es responsable por el crimen. Okay. Lo último, y ya no lo molesto más. Cuando usted habla de plazo razonable, ¿plazo razonable para quién? Usted sabe, leyó el artículo 8 de la Convención Americana, sabe que está enfocado hacia el debido proceso de la persona que está acusada de un delito. Además de eso, la Corte tiene toda una creación jurisprudencial sobre lo que significa el plazo razonable en el esclarecimiento de un grave crimen para la víctima y para la sociedad en su conjunto. Entonces, cuando usted nos hace este análisis de plazo razonable, que es muy interesante, yo la verdad que no lo había escuchado nunca, con base a elementos como las nuevas tecnologías o el tipo de comunicación, etc. ¿Está analizando el plazo razonable desde el punto de vista de quién? Porque cuando usted dice, entendimos muy bien la explicación muy buena que dio sobre cómo funciona en el Brasil y que en realidad no existe un plazo, y nos hizo todo un desglose de las distintas etapas. Pero, por lo general, el punto de vista del plazo razonable es para la persona que está detenida esperando que se determine su situación jurídica. Entonces, ¿nos puede explicar, porque no se entendía, cuál era, desde qué perspectiva estábamos mirando el plazo razonable? Muy bien. Vamos lá. O direito de ser julgado num prazo razoável, fixado no artigo 8.1 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, é recepcionado pelo Brasil no artigo 578. O que significa o direito à razoável duração do processo? É um direito construído inicialmente pensando no acusado, que tem o direito de ver o seu caso resolvido num prazo razoável, porque o processo em si já é uma pena. A duração, a demora já é uma pena, já é uma punição. Então, a construção inicial é o direito de ser julgado em um prazo razoável, olhando para a figura do acusado, porque o processo é uma pena. Bom, a segunda construção foi feita em relação à sociedade, em relação à vítima, que também tem o direito de ter uma resposta àquele crime num prazo razoável. Aí entramos num segundo aspecto. O que é a razoável duração do processo? Óbvio que a razoável duração varia conforme o ponto em que você está, uma perspectiva einsteiniana. Sabe? Varia conforme a posição do sujeito em relação ao objeto. Existe um tempo da sociedade, um tempo do processo. Essa demora do processo, ela pune quem está sendo acusado e pune quem está esperando uma resposta, a vítima. Temos que encontrar um equilíbrio. Também não podemos ter um processo que atropele direitos e garantias fundamentais. Um processo que corra demais atropela direitos e garantias fundamentais. Um processo que demora demais mata também
expectativas e direitos fundamentais de resposta. É o difícil equilíbrio do ciclista, que é possível em movimento, de novo, perspectiva einsteiniana aqui de prazo, de tempo. A pergunta é, os países devem ter duração máxima fixada em lei. Esse é o ideal, que um país estabeleça que um processo pode durar 3, 4 anos e que tenha uma sanção. Muitos países adotam prazos com sanção de duração de investigação, etc. O Brasil, infelizmente, não tem isso. Para países que não têm prazo, teoria do não prazo, Daniel Pastor, professor argentino, tem o melhor trabalho sobre o tema. Países que não têm prazo, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos começa uma construção que depois também é assimilada pela Corte Interamericana dos 3 critérios. Então é um juízo de ponderação. Aqui a pergunta que Vossa Excelência me faz é, esse prazo foi razoável para quem? Demorou demais, puniu quem aguardava o julgamento, puniu as vítimas que esperavam uma resposta? Sim, viola ambos os lados. O que eu procurei explicar e disse, não foi uma tramitação de excelência, um exemplo de boa tramitação. Não, não foi. Mas para os padrões internos da época, também não foi nada totalmente anormal. Infelizmente, processo de competência do júri demora um pouco mais pela complexidade do procedimento. Segundo, aqui nós tivemos 2 julgamentos. 2 julgamentos. Vai a júri, Ministério Público e assistente recorrem, o Tribunal de Justiça manda novo julgamento. É possível? É possível. É claro que isso demora um pouco mais, com certeza. Então é preciso considerar essa complexidade toda da tramitação. Se nós olharmos apenas da data do fato até o trânsito julgado, 16 anos é muito, mas nós tivemos julgamentos antes aqui. Não é o ideal, poderia ter sido melhor. Hoje, provavelmente, teria sido melhor. Bueno, muchas gracias. Gracias por su peritaje nuevamente. No tengo más preguntas, señora presidenta. Muchas gracias, jueza Gómez. Pregunto al juez Ricardo Pérez Manrique si desea hacer preguntas. No, señora presidenta, muchas gracias. Muchas gracias. Pregunto al juez Humberto Sierra Porto si desea hacer preguntas. Sí, señora juez, señora presidenta. Adelante. Su hoja de vida es impresionante y usted es un gran penalista y como penalista no está ajeno a los análisis de tipo criminológico que en buena parte debe realizar este tribunal por la manera como se está presentando el caso. Y entonces, en ese sentido, quisiera pedirle unas reflexiones a propósito de la valoración integral de este caso, más allá del análisis puntual de cada una de las etapas que usted muy bien lo ha señalado. Preguntas concretas y preguntas de reflexión. La primera, usted nos señala que este es un proceso que es correcto desde la perspectiva formal, aunque por supuesto no es perfecto, siempre como todo proceso tiene algún tipo de irregularidades. ¿Cómo se compatibiliza la corrección formal con el resultado de impunidad? Sería un poco, sí, en el caso concreto, ¿no?, de resultados para efectos de establecer la responsabilidad. Muito bem, vamos lá. Primeira questão é, nós tivemos 2 pessoas acusadas e um terceiro não identificado. Volto a dizer, aqui me parece que existiu, sim, uma falha. Esse foi o autor do disparo. Essa pessoa não foi identificada, não foi trazida ao processo. Sim, aqui podemos falar de impunidade. Houve uma falha de investigação em relação a esse ponto. Em relação aos outros 2, foram investigados, foram acusados, a prova testemunhal, toda ela foi no sentido de que os disparos não foram feitos por eles, aí existe uma divergência, onde estavam, qual é a participação, mas foram levados a julgamento, juízo oral, debate contraditório e foram absolvidos. Isso, para mim, não é impunidade. Eles foram submetidos a processo, foram julgados, inclusive um deles ficou preso, porque não tinha sido intimado, entre 2004 e 2006, ficou preso, teve uma prisão preventiva decretada ali, e depois vai a julgamento e é absolvido. Vale, pero entiendo el planteamiento que usted hace, pero me parece un poco complejo en la medida en que podría haber una corrección formal establecida en un Estado y eso es ajeno a los resultados que debe producir un proceso. Es decir, el proceso, la investigación penal va dirigida a establecer quién es responsable de un asesinato. Y usted me dice, no hay impunidad en la medida en que quienes fueron investigados no fueron encontrados responsables. La idea es
que el Estado, a través de su aparato de investigación, pueda dar resultados, y resultados que impidan que personas que han sido objeto de un asesinato no haya ningún tipo de reacción y de identificación del responsable. Está bien en que haya casos concretos, pero ese sería un poco la manera como lo presenta, es lo que me sorprende en ese sentido. No, es que yo hago una distinción. Sí, ya está clara. Una cosa es que se presente en el proceso, que haya recursos, que se respondan, y otra cosa es el resultado. E em relação aos dois que foram julgados. Agora, existiu um erro, uma falha em relação a esse autor não identificado. Disse várias vezes isso. Y en ese sentido, usted lo que nos está diciendo es que el problema no es del diseño penal, sino esencialmente de la manera como se realizó la investigación. Isso foi o que eu entendi, que a resposta anterior que tu... Sim, ou seja, essa pessoa que não foi identificada não foi por uma falha de legislação, de sistema jurídico, foi uma falha de investigação, de prática, de investigação. Foi as pessoas, não as normas. Ah, sim, Marcelo Vanderlei, esse que não tem nenhum nome porque não foi identificado, mas Marcelo Vanderlei, ele foi apontado, o tempo todo é mencionado o autor dos disparos. Esse nome é Marcelo Vanderlei, mas não se identifica quem é. Isso é um erro. Vale. Otra idea que derivo de la intervención y de su presentación, que es una idea constante en el litigio brasileño, cuando se tratan de temas de este tipo, es el debate sobre la necesidad de garantías de no repetición. Casos anteriores, qué se va a hacer ahora, si ahora ya está corregido, si hay situaciones, si efectivamente hoy no es necesario, como usted lo dice, hoy sería perfecto, o por lo menos no sería mucho mejor una investigación de este tipo, porque hoy existen todos los elementos normativos y de investigación, de manera tal que es difícil que exista impunidad, como existió en ese caso, por lo menos desde la perspectiva del que no encontraron, ¿no? En los términos que me está indicando. Podría profundizar un poco más en el sentido en que hoy en día casos de homicidio, no en general, homicidios en razón de la problemática de tierras que aquí se nos presentan, no tienen problemas de impunidad, efectivamente, o el derecho y las instituciones que están actualmente son suficientes y sigue siendo un problema de personas y no de diseño. Eu não disse isso. Por favor, aclare. Não estou dizendo isso. Eu estou sempre fazendo um foco no caso aqui. Agora, uma pergunta em geral. O Brasil investiga bem homicídios em conflitos agrários. Primeiro, é um país de dimensões continentais, dividido em estados, que tem diferenças de atuação, sim. Temos um baixo índice, e isso é fato público e notório, temos um baixo índice de resolução, de solução de homicídios, sim, temos. Isso é sistematicamente noticiado. Que o Brasil precisa investigar melhor crimes de homicídio, e eu não estou falando especificamente dos agrários, porque essa não é minha área. Eu não vou falar sobre o sistema de violência agrária no campo, porque não conheço, não conhecia a realidade local da Paraíba, onde aconteceram os fatos, então, sobre isso, não vou falar. Agora, não tenho elementos para explicar. Agora, sim, o Brasil precisa melhorar em termos de investigação, com certeza. Precisa melhorar em termos de legislação, sim, tem muito que melhorar. Baixo índice de resolução de homicídios, sim, é um reclame constante das organizações internacionais. Temos um problema, sim, de letalidade policial público e notório, que é um outro problema a ser tratado também. Então, não é um sistema perfeito. As coisas não estão perfeitas e não está tudo bem. Não é disso que se trata. Temos muito que melhorar, com certeza, na investigação e no próprio processo e na resolução de crimes violentos, com certeza. Minha análise foi focada neste caso pontual, apenas isso. Vale, le voy a expresar la misma pregunta, pero de otra forma. Y cuando se hace el análisis del caso, pues ha habido un contraste entre las dos versiones de los peritajes, pero ¿qué pasa? Se lo voy a poner de esta manera porque somos la Corte Interamericana y nos pone trabajo la Comisión Interamericana que tenemos que cumplir. Nos traen casos desde hace muchos años, casos en donde son asesinatos, desapariciones forzadas, afrentas contra la libertad de expresión, derecho de protestas, todos relacionados con problemas de tierra,
en el campo, en sectores, en los términos que usted señalaba inicialmente, que es donde se realizan este tipo de investigaciones, o como las que se dan en este caso. Y la pregunta es, al margen de el análisis concreto en los términos que usted está haciendo, en el sentido de efectivamente si se respetaron las etapas procesales, si se cumplieron adecuadamente un concreto recurso, la manera como se orientó la investigación en el caso concreto. Cuando uno mira el contexto, la pregunta es, este tipo de deficiencias en la investigación, en las irregularidades, en el diseño procesal, más allá de ese análisis de detalle, ¿será que nos muestran que hay un patrón de conducta en el cual la actividad del Estado, ya veremos si es espontánea o no, pero la actividad del Estado está generando una impunidad para este tipo de casos? Eso implicaría un análisis de contexto y un análisis de garantías de no repetición que suponen un análisis más avanzado, más amplio que el análisis estrictamente procesal. ¿Podría usted hacer una reflexión? Insisto, si tiene los elementos de juicio. Se lo pregunto porque por sus conocimientos criminológicos creo que no es ajeno. Usted va más allá de analizar el recurso, el tiempo y por qué se demoró que enviaran una carta o no. Creo que es mucho más lo que estamos discutiendo acá. Y usted es todo un doctor en Derecho Penal y Criminología. Vou fazer uma correção. Eu sou doutor em Direito Processual Penal. Sim, claro sim, que sim. eu tenho estudos em criminologia, mas eu não tenho habilitação para fazer uma análise criminológica dessa complexidade. Eu apenas gostaria de deixar claro que nós não temos uma distribuição de impunidade institucionalizada. Não poderia fazer uma generalização de dizer, não, a polícia não investiga crimes que envolvam conflito agrário ou que envolvam comunidades periféricas. Não poderia fazer uma generalização como essa. Temos, efetivamente, reconhecidamente, problemas pontuais na apuração de fatos que digam respeito a uma comunidade hipossuficiente, que pode envolver conflitos com polícia, com o Estado. Aqui, inclusive, não foi o Estado o gerador da violência, não foi uma violência do Estado, uma violência de particular contra um particular. Agora, eu não vou dizer que existe uma distribuição de impunidade institucionalizada, porque não. Existe problemas de conflito agrário, existem. Amanhã vai ser julgado mais um caso similar. Isso é sintoma de que sim, existiram problemas. Sim, existem problemas. O que eu volto a dizer é, existe problema na apuração de crimes de homicídio? Sim, o Brasil tem que melhorar na investigação, no processo tem, mas eu refuto um rótulo de impunidade generalizada e institucionalizada. Não. Temos problemas pontuais, sim. A patologia existe sempre. Conflito agrário é sensível? É sensível, sim. Não tenho autoridade para entrar nessa discussão, mas é algo sabido e sensível. E isso gera problemas de investigação? Gera, pontualmente sim. Aqui foi um exemplo. Usted señaló al final, en algún momento de su intervención ahora, que cuando usted analiza este caso concreto, no ve nada extraño, diferente de lo que ya ha sucedido en otros casos. Y que en ese sentido, el hecho de que no sea diferente de lo que se tramita o que se tramitaba en esa época, no puede ser considerado como un caso particular y con este tipo de calificativos y de análisis como estamos haciendo, porque es parte de lo que se está señalando. Aquí hubo algo extraño, aquí hubo algo equívoco, aquí hubo una serie de irregularidades que tienen una explicación dentro del contexto. Usted me dice, este caso no es diferente de lo que se tramitaba en esa época. Vamos lá. Primeira questão, se nós pensarmos crimes de homicídio, se nós tratarmos isso como um crime de homicídio, que é um crime de homicídio, tramitação de crimes de homicídio, interior do Brasil, década de 90. Demorar 6 anos para fazer um júri, 8 anos para fazer um júri, não é o ideal. Mas, infelizmente, acontecia, pelas precariedades de comunicação de atos, etc. Sim, eu não fiz uma análise vinculada à questão agrária. Não é a minha especialidade, minha questão aqui era processual. Não estou dizendo que isto aqui era uma tramitação normal em questões agrárias. Não. Eu estou dizendo especificamente júri, é um processo complexo, teve 2 julgamentos, demorou um pouco mais, isso acontecia em geral no Brasil? Sim. Não é nada fora do comum.
Não é o ideal. Hoje teria sido diferente? Provavelmente. Hoje, com novas inserções que temos, novas leis, essa questão da intimação demorou. Fez com que o processo demorasse bastante. Precatório, isso aqui demorou muito. Mas eu não vou fazer uma generalização nem focar numa especificidade agrária. Aí... Muy bien. Y para finalizar, le repito una pregunta que ya le hice anteriormente. En su condición de experto en Derecho Procesal Penal, pero en todos los títulos, insisto, por eso lo vi, en las distintas disciplinas del derecho penal, pero no se trata de eso, se trata de pedirle un poco su opinión sobre el particular en razón del conocimiento. ¿Qué hacer? ¿Es necesario hacer algo? ¿No hacer nada? Habida cuenta de que parte de este proceso hay unas solicitudes y hay un debate siempre sobre qué hacer, qué proponer, qué reformas podría hacer el Estado para tratar de evitar que situaciones como esta, que asesinatos con características como las que se dan en este caso, no se repitan o, si se repitan, puedan ser resueltos adecuadamente por el Estado. En principio, había una afirmación de no haber necesidad, por lo menos no desde la perspectiva formal. Pero si no es así, por favor acláreme y desde su expertise como experto en estos temas, me gustaría escuchar su opinião sobre o particular. Esse caso, ele é um caso, como praticamente todos que vêm aqui, são casos paradigmáticos. São casos importantes que podem representar uma modificação de legislação e de postura dos Estados. Esse é um papel importantíssimo, crucial, que a Corte desempenha. É claro que este julgamento, se o Brasil vier a ser condenado, por exemplo, pode ser absolvido, mas se vier a ser condenado, a Corte vai comunicar um padrão. Olha, não se admite que um processo demore, por exemplo, tudo isso hoje, não se admite que não se tenha um protocolo de investigação. Claro que o Brasil vai apresentar, e aí é uma questão de defesa, o que nós já temos e a Corte vai avaliar se isso é suficiente ou não. Vossa Excelência me pergunta, temos que melhorar? Temos que melhorar. Sim, o Brasil tem que melhorar. O processo penal dele hoje, estamos fazendo reformas, precisamos melhorar. Eu não disse que o sistema está perfeito. Não, eu disse que o sistema melhorou de 97 até hoje. Melhorou. Não é o ideal. Claro que não. Precisamos de uma investigação de melhor qualidade, precisamos aparelhar melhor a polícia técnica, os institutos gerais de perícia, a prova técnica, precisamos ter protocolos de reconhecimento pessoal, protocolos de investigação para crimes que envolvam conflito agrário, que tem a sua especificidade, protocolos que envolvam a violência em comunidades, nas favelas brasileiras, que já passou por aqui, sim, precisamos ter. O próprio protocolo de Minnesota já foi mencionado em 2 decisões no Brasil para permitir que a vítima possa participar da investigação, é um avanço. Bueno. Então, existe muitos pontos a ser melhorados. Venga y le preciso todavía más. Lo que usted dice es correcto, digamos, lo entiendo perfectamente. Usted dice hay que mejorar la investigación, hay que mejorar la cantidad de personas que trabajan. Eso está bien desde una perspectiva general. Pero desde la perspectiva del contexto en que se presentan hechos como este caso, situaciones de conflictividad social alrededor de la propiedad, de la tierra, en situaciones, en zonas que normalmente son alejadas de las grandes capitales. ¿Existe qué se ha hecho por parte del Estado que usted conozca o qué podría hacerse para tratar de resolver y afrontar la criminalidad que se da en torno a este tipo de conflictividad? Es decir, el análisis contextual de este tipo es relevante y es tenido en cuenta y existe institucionalidad para tratar de afrontarlas de manera penal, así como, por ejemplo, he visto yo en Brasil en algunas otras cosas, cuando hablábamos, por ejemplo, de la esclavitud laboral, hay todo un diseño para tratar de, analizado esa situación, tratar de tener una estrategia de políticas públicas y política criminal. En materia de conflictividad rural, ¿existe algo parecido, una lógica de políticas públicas y de política criminal para tratar de afrontar esa circunstancia? Que usted conozca. Ponto 1. Temos sim, o Brasil tem sim uma dívida em relação a tratamento de conflitos agrários e rurais. Existe sim uma dívida, uma necessidade de melhoria. Temos uma tradição cultural, como só ia acontecer em países latino-americanos,
de poder, de poderosos, de distribuição de impunidade, que é uma questão cultural que tem que ser combatida sim, que as instituições precisam se aparelhar, que é preciso ter protocolos de atuação específicas para isso. O Brasil já tem delegacias especializadas para crimes de internet, homicídios, violência doméstica, enfim, tem as suas especializações. Isso é um ponto que eu não tenho conhecimento, e posso estar errado, eu não tenho conhecimento de um protocolo específico de atuação para esse tipo de crime de violência agrária. Pode ser que exista, eu desconheço. Agora, com certeza, é necessário e imprescindível, como se tem para outros crimes, violência doméstica, enfim, aonde se estabelece um protocolo de investigação, de postura do Estado, de acusação, de defesa, de processo. Isso é necessário. Muchas gracias, señor perito. Le agradecemos su colaboración a este tribunal. Muchas gracias, señor perito. Esta corte no tiene más preguntas. Si así lo desea, puede integrarse al público en la sala de audiencias después del receso. Haremos un receso hasta las 14 horas. Buenas tardes. Todo de pie, la corte se retira.